Cólicas fortes que pioram a cada mês, aumento do fluxo menstrual e dor durante a relação sexual. Esses são alguns sintomas da endometriose, doença que atinge cerca de 15% da população e pode até causar infertilidade. Para começar, explica para quem ainda não sabe o que é exatamente a endometriose, doutor. Bom dia, Fernanda. Bom dia, telespectadores. É um prazer estar aqui falando sobre um tema tão importante para a saúde feminina. Endometriose é uma doença ginecológica que atinge as mulheres no seu período reprodutivo, que causa dor e infertilidade. Ela se caracteriza pelo encontro de células do endométrio em locais fora do útero, como por exemplo bexiga, ureteres, ovários, trompas. E por essas células estarem em locais ectópicos, fora do local normal, elas causam inflamação, dor e infertilidade. Os sintomas mais comuns da endometriose, como todos sabem, é dor na relação sexual e dor na menstruação. Esses são os mais importantes. Com o passar dos anos, essa paciente tenta engravidar, muitas vezes ela se encontra infértil. Então essa tríade é o que geralmente a gente vai buscar. Mas sintomas menos comuns, como alterações intestinais, tipo diarreia, dor para defecar, alterações urinárias, como dor para encher a bexiga, ou mesmo aquela dor no meio do ciclo, uma dor mais intensa, são muito comuns na endometriose mais avançada. Só dá para perceber, só dá para diagnosticar a endometriose numa anamnese clínica mesmo? Bom, tem pacientes, Fernanda, que não tem dor. Essas são as mais difíceis da gente trabalhar com elas, porque elas já chegam para a gente num estágio bem mais avançado da doença. Então, o diagnóstico ele é eminentemente clínico, através de uma boa anamnese, de uma boa conversa e de uma consulta ginecológica com exame de toque. Doutor Sidney, e vamos falar agora sobre tratamento. Existem tratamentos, tem como a gente escolher qual deles? Normalmente, quando a gente diagnostica precoce essa paciente, a gente vai lançar a mão de um tratamento hormonal, um tratamento de bloqueio. Existem várias drogas que se prestam bem a isso. Na falha desse tratamento clínico inicial, essa paciente pode se beneficiar de um tratamento cirúrgico feito com técnicas minimamente invasivas, como a laparoscopia, e algumas pacientes inférteis podem necessitar de tratamento de reprodução assistida, como a fertilização in vitro ou a inseminação intrauterina. É mito ou é verdade que mulheres que consomem pílula anticoncepcional têm menos incidência da endometriose? Na realidade, Fernanda, a pílula ela bloqueia os sintomas e muitas vezes ela faz com que você atrase o diagnóstico. Então é muito comum a gente encontrar pacientes bloqueados durante muito tempo com anticoncepcional oral com doença bem avançada. Agora, doutor Sidney, eu já ouvi falar que há mulheres que elas desenvolvem a endometriose depois que têm filho. Isso é possível? Bom, ter filho precocemente protege contra a evolução da doença, porque durante a gravidez você libera altas taxas de progesterona, um hormônio que se contrapõe à doença. Então, muitas vezes essa paciente ela já tem uma endometriose, porque a doença ela é primária do endométrio, aquele tecido de dentro do útero. Então, que quando ele reflui pelas trompas, eles podem se implantar dentro da barriga da paciente, em alguns órgãos específicos. Então, ela já poderia ter essas lesões. Com a gravidez, essas lesões dão diminuídas, desinflamam e ela fica assintomática. Com o passar do tempo, as lesões voltam a inflamar novamente e ela passa a perceber os sintomas. Certo. Então, só repetindo, é uma doença crônica, progressiva, ou seja, ela não tem cura, mas tem tratamento. Sim, como a grande parte das doenças a gente consegue tratar. E a endometriose, é bom lembrar que é uma doença benigna. Doutor Sidney, mais uma vez, muitíssimo obrigada por sua presença aqui no nosso programa. O senhor sempre é atencioso com a gente. Obrigada. Muito obrigado. Eu gostaria de deixar uma mensagem que as nossas pacientes procurem seus ginecologistas, não se contenham em dizer que a dor é normal. Dor é um sintoma de alguma doença e precisa ser investigado a fundo. Obrigado. Maravilha, a gente aqui agradece, doutor Sidney. E depois desse bate-papo super informativo, que tal a gente conferir juntas o nosso quadro Fica a Dica?